Se eu compartilhar a tela e às vezes alguém entrar, aí vocês vão ter que me avisar para eu voltar aqui para liberar a entrada do pessoal, tá? Então é o seguinte, o que a gente vai estar falando hoje? Eu separei alguns pontos para a gente abordar dos principais pontos dessa farmacocinética, ou seja, para a gente entender as reais aplicações dessa farmacocinética. Então, lembra que eu comentei com vocês lá na primeira aula que quando eu falo da farmacocinética, eu tenho que pensar que ela atua no organismo como um todo. Ou seja, a farmacocinética, ela vai atuar todas as etapas de uma vez só. A gente acaba estudando elas de forma detalhada, de forma separada, para ficar um pouco mais didático para vocês. Entretanto, nós sabemos que elas acontecem, esses estágios, eles acontecem em formas separadas, em momentos diferentes. Então, hoje a gente vai estar retomando quais são esses momentos principais e os principais aspectos que a gente precisa chamar a atenção. Então, nós falamos, primeiramente, da absorção, né? Existem vários fatores que interferem na absorção, onde nós comentamos na absorção dos fatores do tamanho da molécula, do processo de ionização, da área de absorção, da via de administração, da forma farmacêutica, da vascularização local. Então, vários fatores que fazem com que nós tenhamos uma biodisponibilidade maior ou menor. Então, a gente já consegue entender isso. Já inicia aí na absorção. Uma vez que eu tenho uma absorção mais rápida, as demais etapas acontecem também de forma rápida. Uma vez que a absorção ela é mais lenta, o fármaco ele sendo absorvido mais lentamente, isso vai fazer com que nós tenhamos a metabolização, a excreção, todas as etapas mais lentamente também. A sequência, nós temos a etapa de distribuição. Na etapa de distribuição, quando nós falamos da distribuição dos fármacos, eles são distribuídos na corrente sanguínea, chegam até os tecidos, só que existe um grande fator que limita, que é o grau de ligação com proteínas. E daí nós já comentamos também que quanto maior for o grau de ligação com proteína, eu tenho mais fármaco reserva, ele vai saindo da corrente sanguínea lentamente e chegando até os tecidos. Isso faz com que o tempo de meia-vida dele também aumente. Nós falamos da metabolização dos fármacos, e nessa metabolização dos fármacos, nós chamamos atenção para as reações de fase 1 e reações de fase 2, que vão deixar o fármaco com uma característica mais polar, para que ele saia pela urina. E aí existe uma interação medicamentosa muito interessante, que são as interações de indução e de inibição enzimática. A gente sempre precisa destacar elas. E nós temos também a excreção do fármaco, tá? A excreção, em sua totalidade, a maior parte deles é uma excreção através da via renal. E quando nós falamos dessa excreção renal, a gente precisa lembrar que existem alguns fatores que interferem nessa excreção, principalmente pH. O pH, nós comentamos na aula passada, que ele interfere na etapa de reabsorção. E daí eu posso prolongar o tempo de meia-vida ou diminuir. Dependendo do pH da urina, nós teremos mais ou menos reabsorção do fármaco. Bom, então, hoje eu trouxe uma imagem, não sei se vocês conseguiram pegar no estúdio, que foi postado mais uma aula para vocês, que é essa aula de hoje. Vocês chegaram a ver que eu postei essa aula para vocês?
Não cheguei a ver, não, professora. Não? Então, essa aula ela vai estar lá, tá, Fabrícia? Lá nos arquivos, aí, se vocês quiserem pegar agora para ir acompanhando, eu não sei como que vocês estão fazendo, essa aula tá lá em arquivos, tá? Eu vou compartilhar ela aqui para a gente chamar a atenção para uns pontos bem importantes. Deixa eu abrir aqui. Apareceu aí para vocês? Sim. Sim? Então vamos lá. Bom, aí a gente vai começar a falar aqui das aplicações da farmacocinética. Então, são alguns pontos bem importantes que eu separei para vocês, tá? Para a gente fechar o conteúdo e não restar nenhuma dúvida. Bom, vamos começar aqui, ó. Quando a gente fala do medicamento, das fases farmacocinéticas em si, quais são as fases importantes para a ação? A dose utilizada, isso nós já comentamos, que todo medicamento ele tem uma dose, e essa dose ela está dentro de uma forma farmacêutica. Essa fase nós chamamos de fase farmacêutica. Lembra que nós até comentamos que dependendo da marca, genérico e referência, a desintegração do medicamento pode ser mais rápida ou mais lenta, ou o veículo recipiente vai fazer com que tenha uma absorção maior ou menor. Então, a fase farmacêutica é o momento da desintegração do medicamento. O medicamento ele vai ser preparado para ter a sua absorção. Então, é o que nós chamamos de fase farmacêutica. Por isso que as formas farmacêuticas, elas acabam interferindo na nossa farmacocinética, na nossa absorção. A segunda fase de ação de fármaco importante é a nossa fase farmacocinética, ou seja, as fases que o meu corpo vai absorver o medicamento, vai distribuir, vai metabolizar e vai excretar. Ou seja, na fase farmacocinética, esse fármaco ele fica disponível para fazer o efeito no organismo e dar origem, tá? Passar pela fase farmacodinâmica, que será o nosso próximo conteúdo aí, iniciando o segundo bimestre. Então, na fase farmacodinâmica, é a interação do fármaco com os seus receptores. Então, nós falamos da fase farmacêutica e da fase farmacocinética. Bom, essa imagem, ela estava, acho que na aula de distribuição de vocês. E ela é um resumo de que todas as etapas farmacocinéticas, elas acontecem de forma simultânea. Então, nesse retângulo rosa maior, ele está simulando a corrente sanguínea. Então, aqui é a nossa circulação sistêmica. Uma vez que o medicamento ele foi absorvido e ele entrou no vaso sanguíneo, ele pode seguir vários caminhos, tá? Então, esse fármaco que caiu no sangue, a primeira coisa que a gente vai pensar é que parte do fármaco fica livre e parte do fármaco fica ligado às proteínas carreadoras, tá? Os fármacos que estão ligados, observam que eles ficam aqui no cantinho e eles não vão servir mais, eles não conseguem ser distribuídos. Porém, os fármacos que estão na forma livre, eles conseguem chegar até o tecido, ao local de ação, tá? Eles conseguem se ligar em tecidos que farão reservatório tecidual. Lembra um caso da tetraciclina que se fixa ao cálcio do dente?
tá? Eles, estando livre, eles podem chegar no fígado, sofrer a biotransformação, e eles podem chegar nos rins e sofrerem a etapa de excreção. Só observem aqui que uma vez que o fármaco ele foi completamente metabolizado, ele passou lá pelas reações de metabolização, os metabólitos nesse momento não conseguem atravessar o endotélio vascular e ir para os tecidos. Ele foi metabolizado, ele foi preparado para a próxima etapa, que é a etapa de excreção. Então, quando nós falávamos da excreção semana passada, que existe a etapa de reabsorção, a reabsorção, ela ocorre com a molécula de fármaco livre, que não foi metabolizado. Então, por isso que ele retorna na corrente sanguínea, na etapa de reabsorção, e continua a fazer efeito. Agora, as moléculas que já foram metabolizadas, chegou no rim, ela vai ser excretada. Então, aqui do lado eu coloquei que essas etapas, elas sofrem alterações diante da biodisponibilidade. É lógico que quanto mais rápido for a absorção, mais biodisponível o fármaco vai ser, e daí vai chegar mais fármaco no tecido, vai ser metabolizado mais rápido, vai ser excretado mais rápido. Pensem que é um efeito em cascata. De acordo com o volume de distribuição, a ligação à proteína e aqui o tempo de meia-vida e excreção renal. Então, vamos pensar. O fármaco, ele chega na corrente sanguínea, ele está ligado. Quanto maior for o grau de ligação com proteínas, quanto mais fármaco ligado nós tivermos, menor vai ser o volume de distribuição. Ele vai sair da corrente sanguínea mais lentamente. Consequentemente, o tempo de meia-vida dele vai ser maior. Demora mais para ter a sua excreção. Por isso que fármacos que têm alto grau de ligação com proteína, ele tem tempo de meia-vida maior. Agora, fármacos que têm baixo grau de ligação com proteína têm tempo de meia-vida mais curto. Professora, Oi, pode falar. tem as pessoas aqui no grupo da sala que estão dizendo que não estão conseguindo entrar na chamada. Ué, peraí, deixa eu sair aqui, ver qual... Eu vou interromper aqui, tá? Tá, vê se não aparece alguma coisa que tem alguém solicitando para entrar. Às vezes aparece uma solicitaçãozinha lá, deixa eu só olhar. Tá bom. Não, não tá aparecendo. Quem que seria, ô Fabrícia? Yasmin, a Samara e acho que a Thaís. A Stephanie. Elas estão tentando entrar por onde? Já tentaram pelo celular e pelo notebook. Falaram que tá aparecendo a palavra conectando. E não entra? Não. Mas elas estão clicando no link ou no e-mail da sala? Tem no e-mail da sala também? Tem um pessoal que entra pelo e-mail da sala. Aí às vezes dá certo. Ó, aqui tem alguém no e-mail. Quem que tá no e-mail, pessoal? Ó, tem alguém aqui pelo e-mail. Escreve o nome para mim, quem tá no e-mail, ou fala. Professora, sou eu que estou no e-mail. Quem que é? A Isadora. Isadora. Então, só você, né, Isadora, hoje no e-mail? Eu acho que sim. Porque... para entrar, geralmente. Então. Porque dá para entrar mais de uma pessoa pelo e-mail, né? Eu acho que sim. Eu vou avisar eles, então, que tem pelo e-mail. Avisa elas, Fabrícia, fazendo favor, porque para mim aparece aqui aceitar solicitação quando o aluno, vocês estão entrando e não está aparecendo. Beleza, Ó, avisa aqui. agora parece que chegou alguma. Deixa eu ver. Ó, agora entrou a Mariane.
Eu avisei eles aqui. Você avisou lá? Uhum. Pede para elas tentarem entrar, às vezes pelo e-mail ou clicar direto no link. O Fernando chegou a enviar para o grupo? Chegou no grupo do WhatsApp de vocês? Uhum. Chegou? Então Uhum. tá. Vamos ver. Mas daí, de qualquer forma, eu estou gravando também e eu vou disponibilizar lá depois. É que daí aqui vocês conseguem tirar as dúvidas, né? Não, mas qualquer coisa eu aviso aqui. Tá. Daí pede para elas tentarem entrar pelo e-mail. Beleza, então. Obrigada. Tá? Obrigada. Pessoal, então vamos retornar aqui. Então, a gente fechou aqui, né? Vendo essa relação das etapas farmacocinéticas. Nesse slide aqui, a gente observa o quê? As principais vias de administração. Quando nós falamos aqui das principais vias de administração, são vias que nós comentamos, tá? E nós já sabemos que essas vias, elas interferem diretamente no efeito farmacológico. Então, aqui ele fica destacado, mostrando para vocês aonde vai realizar. Então, eu tenho a via ocular, a via óptica, aqui no ouvido, dentro das parenterais diretas, intravenosa, intramuscular e subcutânea, a via inalatória, a via oral, a sublingual, a bucal, um adesivo transdérmico, a via epidural, que é utilizada lá na anestesia, e a via retal. Então, essas são as principais vias de administração de fármaco. E daí, vocês como dentistas, tá? Vocês vão selecionar a via de administração de vocês. Vocês têm que pensar no paciente como um todo, tá? Vamos supor uma situação, por exemplo, vamos pensar que o paciente de vocês tá? Vocês fazem a anamnese desse paciente. Então, fez a anamnese da paciente de vocês. Uma vez que vocês fizeram essa anamnese, vocês precisam, vamos supor que vocês vão prescrever um anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório, assim como a maioria dos anti-inflamatórios, eles promovem uma lesão gástrica. Eles irritam o estômago por ser fármacos ácidos. E essa sua paciente, ela já tem início de gastrite, então você tem que tomar muito cuidado. Aí você tem as seguintes formas farmacêuticas. Vocês têm gotas, tá? Anotem aí. Vocês têm a forma farmacêutica de gotas, vocês têm comprimido, vocês têm drágia e vocês têm suspensão. Daquela medicamento, daquele fármaco, existem essas 4 formas farmacêuticas: solução, comprimido, drágia e suspensão. Para essa paciente em questão, qual que vocês vão selecionar? Qual que vocês vão pedir para fazer a utilização na receita? Falem aí, pessoal. A primeira coisa, o que vocês vão considerar numa paciente como essa? Ela precisa o quê? Que a desintegração do medicamento ocorra apenas no intestino. Então, dessas formas farmacêuticas que eu descrevi aqui, a única que inicia a desintegração no intestino é a drágia. A solução, o fármaco já está dissolvido, vai agredir a parede do estômago. O comprimido
sem revestimento nenhum, agride o estômago. E a suspensão, por estar líquida, também agride o estômago. Então, a única forma farmacêutica que não vai machucar a parede gástrica vai ser a Draja, que ela vai se desintegrar somente no intestino, porque ela tem aquelas camadas protetoras em volta. Então, vocês sempre têm que pensar no paciente de vocês como um todo, tá? Isso tá bem claro para vocês? Bom, aí aqui, essa imagem eu gosto bastante também, tá? Aqui a gente mostra a biodisponibilidade da droga de uma forma que vocês conseguem visualizar a quantidade de medicamento que o paciente tomou e a quantidade de medicamento que chegou no local de ação. Então, observem aqui do lado, tá? Eu quero que vocês observem aqui do lado. Nós temos ilustrando como se fosse comprimidos, né? E conforme ele vai percorrendo as regiões do corpo, vocês vão percebendo que o tamanho desse comprimido, ele diminui. Ou seja, conforme esse fármaco ele vai percorrendo o nosso organismo, nós iremos perdendo o fármaco. Por isso que a gente observa essa diminuição no tamanho desse fármaco. Então, vamos supor que a gente começa a usar um medicamento em 500 miligramas. Esse comprimido é enorme. Então, eu tomei o comprimido. Esse comprimido ele foi administrado. Essa droga, ela entra por via oral. Pode ser que ela tenha dificuldade de iniciar a sua dissolução, tá? Então, a gente inicia a dissolução e a desintegração. E ela chega nos fluidos gastrointestinais. Então, observa que do que entrou na cavidade oral até o que chegou no estômago, tá? No estômago ainda, eu já diminui o tamanho, já perdi um pouquinho, porque na boca também tem enzimas digestivas. E eu vou perdendo um pouquinho de fármaco nesse período, nesse percorrer. Quando essa droga chega no estômago, tem degradação ácida, então eu vou perder medicamento. Do estômago, ela vai para o intestino. Só que o tempo da droga chegar no intestino, ele pode sofrer alteração de acordo com a presença ou ausência de alimentos. Então, dependendo da velocidade de esvaziamento gástrico. Se a pessoa se alimentou, o estômago está repleto de comida, vai demorar para chegar o fármaco no intestino. Provavelmente o efeito do medicamento vai ser mais lento. Tá, o medicamento chegou no intestino, uma quantidade menor. No intestino, eu tenho medicamento que vai ser perdido por degradação intestinal, ligação com alimentos, outros fatores, tá? E parte da droga não vai ser absorvida, vai continuar percorrendo o intestino e ser eliminado nas fezes. Ok. Parte do medicamento conseguiu ser absorvido, caiu na corrente sanguínea. Dessa quantidade que caiu na corrente sanguínea, um pouco pegou a veia porta. E na veia porta, ela já fez o quê? A primeira metabolização, que é o efeito de primeira passagem. Tá, mas isso foi uma quantidade pequena que caiu no fígado. Continuou uma quantidade de fármaco na circulação. Então, observem que o que está na circulação geral, para a quantidade que foi administrada, já diminuiu muito.
Uma vez que o fármaco chegou no sangue, lembrem sempre que o fígado e o rim são órgãos extremamente vascularizados e que pode chegar fármaco nessas regiões mais rapidamente do que nos tecidos, onde eu preciso da ação. Então, o medicamento pode estar no fígado, na circulação, e para o fígado, para o rim. Parte desse fármaco vai ficar ligado às proteínas plasmáticas, servindo como reserva. Essa droga, então, começa a ser distribuída no organismo. Muita droga fica ligada a tecidos, fazendo reservatório tecidual. Tem droga que vai ser metabolizada e excretada. E tem droga que fez o reservatório tecidual, como nós falamos. Porém, uma quantidade bem menor do que foi administrada é o que consegue chegar no local de ação. Então, quando nós usamos um medicamento e nós pensamos que esse fármaco ele vai chegar todo ele vai fazer efeito, não. O nosso corpo, conforme o fármaco ele vai passando, existem muitas enzimas, muitas regiões no corpo que farão com que o fármaco vai sendo degradado nesse percurso. Nós iremos perdendo. Isso faz com que a quantidade que chega no local de ação é uma quantidade muito pequenininha. Ficou claro para vocês, pessoal? Bom, daí aqui eu deixei também descrito os fatores que interferem quando administrado pela via oral, que a via oral é o principal foco de vocês quando vocês forem prescrever, né? As características da droga: inativação antes da absorção, absorção incompleta, biotransformação na parede intestinal ou no fígado, que é o efeito de primeira passagem. A forma farmacêutica interfere, como o estado físico da droga, os recipientes ou veículos, interação com outras substâncias, como alimentos, drogas, outros medicamentos, e características de cada paciente acaba interferindo. pH gastrointestinal, a motilidade, a perfusão, a flora, a estrutura desse intestino, se o paciente tem estados de má absorção intestinal, de acordo com a função hepática, de acordo com a característica genética do paciente. Tem pacientes que vão apresentar mais ou menos enzimas e proteínas carreadoras, tá? Quando a gente chama para o estado de má absorção intestinal, então tem pessoas que têm doenças que não absorvem direito medicamentos e alimentos, só que aqui vocês vão chamar sempre atenção para pacientes também que têm cirurgia bariátrica, tá? Porque o paciente que tem cirurgia bariátrica, ele tem uma absorção de fármaco um pouco menor do que um paciente que não foi submetido à cirurgia. Tanto é que, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, que fica fácil de vocês entenderem, é o anticoncepcional. Os pacientes que têm cirurgia bariátrica e usam o anticoncepcional como recurso contraceptivo, eles precisam usar o anticoncepcional injetável. Por quê? Para garantir uma absorção completa do medicamento sem ter interferência na absorção intestinal. Porque se ele usar pela absorção intestinal, a gente não consegue garantir que esse medicamento ele vai ter o seu efeito contraceptivo, ele pode não ter a sua absorção completa. Interações fármaco com nutrientes é bastante comum, tá? Principalmente lá na etapa de absorção, é muito comum acontecer. Então, eu coloquei aqui, vamos ler aqui, por exemplo, para vocês entenderem. Ó, o ácido acetil salicílico, ele pode interagir com alimentos ricos em vitamina C,
potássio, ácido fólico, tiamina. O ácido acetilsalicílico, ele tem um grau de ligação com proteínas plasmáticas de 90%. Tem um efeito aí longo, né? Esse ácido salicílico, se for administrado no momento das refeições, vai diminuir a absorção desses nutrientes aqui. Por isso que o ideal é fazer a administração dele nos intervalos das refeições, 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. Entretanto, o que acontece? As pessoas usam ele no momento da refeição porque ele dá um efeito muito intenso no estômago. Ele dá náusea, vômito, sangramento. Então, assim, entre, às vezes, reduzir uma vitamina e tomar um medicamento, como a proteção gástrica, o médico orienta a usar na hora da refeição. Só que a gente pensa que vai ser um anti-inflamatório que será usado aí por 5 dias. Então, não vai causar uma desnutrição no paciente. Agora, medicamentos que são usados com uma frequência grande em tratamentos crônicos, essa interação com fármaco, nutriente, ela deve ser muito bem avaliada, tá? Pessoal, outros fatores que podem interferir na nossa farmacocinética é o peso, tá? Quando nós falamos em peso, esse fator ele interfere principalmente em criança, tá? Porque a criança ela tá com o fígado e o rim ainda em processo, trabalhando menos em processo de maturação ainda. E daí, na criança, eu preciso considerar o peso corretamente para que a gente não tenha tanta interferência. De acordo com a idade, tá? Nós sabemos que a idade, ela interfere principalmente na maturação do fígado também e do rim. Então, vamos pensar que quando eu falo de crianças e prematuro, o que nós consideramos é que eu uso doses pequenas. Uma vez que eu uso a dose pequena, eu vou estimular eu estimulo. Só um pouquinho, pessoal, desculpa. Minhas meninas estão berrando aqui. Vamos voltar aqui para a idade. Uma vez que eu uso uma dose pequena em criança, a gente vai considerar o quê? Que nós temos a criança com fígado e com rim imaturo. Então, se eu usar uma dose alta, tá? O que a gente vai perceber? Nós iremos perceber que essa criança ela pode se intoxicar, porque ela não vai ter uma metabolização eficaz. O mesmo acontece com o extremo, que seriam os idosos. Os idosos, essa dose ela deve ser bem controlada, porque nesse momento a criança, o idoso, ele apresenta um fígado e um rim em processo já de envelhecimento. Consequentemente, a metabolização é mais lenta. Então, quando a gente falar futuramente dos medicamentos em si e dos esquemas posológicos, o que a gente vai perceber é que tem medicamentos que têm faixas de prescrição. Por exemplo, vocês vão usar midazolam, que é o dormonídeo, uma medicação feita para induzir a sonolência, reduzir a ansiedade em pré-operatório, é bastante comum. Então, nós podemos usar 7,5 miligramas até 15. Em um idoso, vocês jamais vão utilizar a dose mais alta, 15 miligramas, porque ele vai ter uma sedação muito intensa. E a metabolização e a excreção é muito lenta. Agora, numa pessoa, num adulto, em faixa etária de 30, 40 anos, eu posso usar tranquilo, se a ansiedade do paciente for alta, a dose de 15 miligramas, que ele vai ter uma metabolização muito boa. Então,
quando a gente fala em idade, a gente considera principalmente essas duas regiões, fígado e rins, que são, a gente considera principalmente o extremo de idade, as crianças que estão com os órgãos imaturos e os idosos que já estão com o processo de envelhecimento. Em relação ao sexo, tá? De acordo com o sexo, nós teremos mais ou menos enzimas metabolizadoras. Isso vai interferir também lá na nossa etapa de eliminação final. Tanto é que na aula de metabolização nós comentamos que as mulheres elas têm uma maior produção de hormônios femininos e os hormônios femininos eles são inibidores enzimáticos, eles bloqueiam um pouco as enzimas do citocromo P450. Por isso que se a gente comparasse o efeito de alguns medicamentos em homem e mulher, a mulher ela vai ter um efeito um pouquinho melhor. Quadros patológicos vai interferir. Chamamos muito atenção para pacientes que têm problemas hepáticos e para pacientes que tenham problemas renais. Esses dois órgãos, eles interferem muito, tá? Na nossa farmacocinética, vocês precisam estar sempre atentos. Características genéticas também vai interferir, uma vez que, dependendo a genética do paciente, ele vai ter mais ou menos enzimas metabolizadoras. O exemplo que nós usamos são dos pacientes asiáticos, que eles têm menos enzimas que metabolizam o álcool. Então, eles se embriagam mais fácil, o álcool ele aumenta o efeito nesse organismo, né? Ingestão de água, tá? Muitas vezes a pessoa não leva esse ponto a algo importante, mas isso nós vimos lá nas aulas de farmacêuticas, que nós precisamos tomar medicação lá com um copo de água para ela chegar rapidamente no intestino para ser dissolvida e ser absorvida. O pH da urina, tá? Interfere na nossa etapa de excreção, assim como o pH do meio, lá na etapa da absorção. A ingestão junto com alimento, tá? E outros medicamentos podem ter a interferência. Por exemplo, pacientes que usam medicamento para pressão. Dependendo do medicamento para pressão, se ele for consumido com fibras, tá? Que é um alimento, a fibra ela forma um gel no intestino e ela acaba englobando parte desse medicamento, diminui a absorção. E daí, às vezes, é algo pequeno, só que para controle de pressão, o paciente ele não tem esse controle realizado adequadamente. Aí, nós precisamos organizar o horário do paciente tomar o medicamento longe de uma refeição rica em fibras. E o tabagismo e o álcool, que a gente sempre chama atenção também, porque a pessoa que fuma e que ingere bebida alcoólica, para essas substâncias saírem do organismo, elas precisam passar pelo fígado. E o fígado desses pacientes vão estar trabalhando muito, vão estar de forma induzida. Então, pacientes fumantes e alcoólatras crônicos, eles passam a ter uma indução enzimática hepática. E daí, quando o paciente vem a tomar medicamento, eles sentem um efeito menos intenso, tá? Pessoal, até então, tá tranquilo para vocês? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Qual que é a relação, por exemplo, do álcool com o uso de anti-inflamatório e antibiótico? Tá. Quando eu falo do álcool como anti-inflamatório, o álcool ele acaba não cortando o efeito do anti-inflamatório, tá? Só que a gente tem que chamar atenção porque o álcool ele é extremamente irritante da parede gástrica.
assim como o anti-inflamatório. Então, se a pessoa consome álcool e anti-inflamatório simultaneamente, a tendência que ela venha a ter um problema gástrico, uma gastrite, uma úlcera, é muito provável. Então, a gente não utiliza a medicação junto com o álcool. Quando nós falamos do antibiótico, ele também tem esse efeito gástrico muito pronunciado. E o antibiótico, a gente pensa que eu preciso ter doses corretas dentro do organismo, porque se eu diminuir essa dose, se essa metabolização for mais rápida ou mais lenta, eu posso ter consequências. O antibiótico, ele é um medicamento muito tóxico, tá? Para o nosso organismo, por isso que dá muitos efeitos colaterais. Quando a gente falar de antibiótico no quarto bimestre, vocês vão entender o porquê que ele tem essa toxicidade alta. Quando o paciente consome com álcool, o álcool ele é uma substância que, se ele for usado de forma esporádica, ele é inibidor enzimático. E se ele for usado de forma crônica, ele é indutor enzimático. Então, ele se comporta como inibidor ou indutor. Então, pensa no antibiótico. Se a pessoa consumir álcool esporadicamente, foi no final de semana e ela está tomando antibiótico, a metabolização do antibiótico vai ser mais lenta e o paciente corre o risco de ter uma intoxicação. Agora, se o álcool ele for usado de forma crônica e a pessoa venha tomar o antibiótico, de forma crônica o álcool ele é indutor enzimático. Aí a metabolização do antibiótico fica acelerada, ou seja, haverá antibiótico no seu organismo, porém em concentração muito baixa, que não é suficiente para matar a bactéria, mas é suficiente para gerar a resistência bacteriana. E daí essa infecção ela tende a se agravar. Então, essas seriam as principais relações que nós chamamos aí em atenção a álcool e anti-inflamatório e o antibiótico. Ficou claro? Ficou, obrigada. Tá, agora, pessoal, um outro medicamento que deve se tomar muito cuidado com o álcool, que daí potencializa muito o efeito, são os medicamentos que atuam em sistema nervoso central. Ansiolíticos, antipsicóticos, medicamento para dormir, antidepressivo. Esses medicamentos, em hipótese alguma, eles podem ser consumidos com bebida alcoólica, porque eles terão um aumento na ação do medicamento muito intensa, tá? Se tratando de sistema nervoso central, qualquer aumento, tá? Pode trazer reações inesperadas e até graves aí para o paciente. Bom, agora a gente vai falar desse gráfico aqui e chamar atenção a pontos principais que eu acredito que vocês já entenderam. Então, só para a gente estar revisando. Nós temos aqui o gráfico nosso, curva dose-resposta, que vocês já conhecem, né? Então, toma o medicamento no tempo zero, ele vai sendo absorvido, tem o efeito máximo, vai sendo metabolizado e excretado. Todo o efeito do medicamento, ele tem que estar dentro do que nós chamamos de janela terapêutica. Onde a janela terapêutica, nós temos a relação da concentração mínima efetiva, tá? É a concentração mínima que tem que ter no sangue para fazer o efeito. E nós temos a concentração máxima tolerada, que é o máximo que o nosso organismo suporta. Passou daquilo, eu tenho efeitos muito tóxicos. Aí, eu chamo a atenção para esses três termos, tá? O que é latência? A latência, ela é o período em que o medicamento começa a ser absorvido e ainda encontra em doses
abaixo da concentração mínima efetiva. Esse é o período de latência. A pessoa ela ainda não sente o efeito da medicação. Por isso que quando a gente toma um medicamento, ele demora lá em torno de 30 minutos para começar a fazer o efeito. Ele vai tendo absorção lenta, ele está em latência, para depois ter o seu efeito, que vai ser acima da concentração máxima mínima efetiva. Aí nós temos aqui o que nós chamamos de pico de ação, que é o máximo que chegou de medicamento na corrente sanguínea. Então, aqui, acima da concentração mínima efetiva, eu vou tendo uma alta absorção, eu tenho o pico, que é o máximo, onde o paciente tem o efeito máximo do medicamento, ele vai sendo metabolizado e excretado. Até o momento em que ele ainda se encontra acima da concentração mínima efetiva, ele está fazendo efeito no organismo. Então, aqui, ó, nessa região, aqui, nesse tempo, ele ainda está fazendo efeito. Eu ainda tenho ação. Agora, a partir do momento em que ele já foi muito excretado, ele está abaixo da concentração mínima efetiva, eu já não sinto mais ação desse medicamento no organismo. Então, a duração de ação, ela ocorre somente no momento em que ela, nos tempos em que ela fica acima da concentração mínima efetiva, tá? Então, a gente sempre precisa olhar esse gráfico com cuidado para a gente entender aonde que está iniciando o efeito, aonde que ele acabou, quanto tempo esse efeito ele durou no organismo. E é lógico que para cada medicamento existe a sua janela terapêutica, por isso que cada medicamento é usado em uma dose específica. Tá? Tá certo para vocês, pessoal? Deu para entender? Professora, se você pudesse... Pode falar. Tem como você bolar aí agora, igual você falou agora em um estudo, um caso clínico, por exemplo, me restou dúvida em relação ao tempo de ação e a via de administração. Por exemplo, assim, uma relação entre os dois. Tá. O que você tem que pensar? O tempo de duração. Lembram daquele gráfico que a gente fazia? Deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente já... quando a gente falava do tempo de ação do fármaco, comparando com a via de administração. Então, a gente pensa sempre que esse efeito de absorção, distribuição, metabolização e excreção, ele acontece como um efeito cascata. Então, quanto mais rápido a absorção, mais rápido ele é distribuído, mais rápido ele é metabolizado, mais rápido ele vai ser excretado. Então, eu gosto de usar como exemplo esse gráfico aqui, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu vou compartilhar ele. A gente chegou a falar ele na aula presencial. Então, vamos retomar esse gráfico aqui para vocês verem a diferença. Então, ó, quando nós falamos dessas vias de administração, o que a gente vai observar nesse slide aqui? Tá aparecendo para vocês? Tá? Então, aqui, ó, eu tenho várias vias de administração, tá? Intravenosa, intramuscular, subcutânea e via oral. Nesse eixo aqui é o tempo, o que vai acontecendo com a droga conforme o tempo vai passando. E nesse eixo aqui é a concentração da droga na corrente sanguínea.
Então, pensem agora em uma cascata. Absorveu, distribuiu, metabolizou e excretou. O ponto-chave já inicia na absorção. Se a absorção é rápida, entra no sangue rapidamente, está pronta para as outras etapas. Quanto mais lento a absorção, consequentemente as demais etapas farmacocinéticas, elas ocorrerão mais lentamente. Então, observe aqui, na via intravenosa, quando a gente coloca a medicação na veia, no tempo zero, ela não passa por absorção, porque eu já coloco a totalidade na veia. Ou seja, ela tem a concentração máxima, é a que tem o efeito farmacológico mais intenso, o pico de ação é alta, só que o medicamento, estando todo na veia, ele chega até os tecidos, só que ele é metabolizado e excretado rapidamente. Então, a curva, ela faz isso aqui, ó. Ela cai bruscamente. Ou seja, na veia, nós temos a melhor ação, o efeito mais intenso, porém com menos duração. Agora, ó, a via intramuscular em verde. É uma via que eu coloco em uma região bem vascularizada, não tem tanto interferentes como a via oral, então a absorção é rápida, eu tenho um pico de ação intenso, na sequência eu tenho a metabolização e excreção. Na via subcutânea, a absorção é mais lenta do que a via intramuscular. Uma vez que a absorção é mais lenta, o pico de ação ele se alonga e fica em uma concentração menos intensa. Então, observe o tamanho do pico nessa região aqui. Deixa eu só carregar aqui, colocar meu computador na tomada, pessoal. Não vai acabar, vai cair aqui. Observem aqui o tamanho do pico de ação na via intramuscular e olha o pico de ação na via subcutânea. Absorção mais lenta, o pico ele aumenta, consequentemente a duração da via subcutânea é maior. E agora, quando a gente fala da via oral, a via oral ela tem a absorção ainda mais lentamente, né? Então, do tempo zero, a absorção ela vai ser bem lenta. O pico, ele é bem maior de ação. Entretanto, o efeito ele não é muito intenso. Só que a duração desse efeito é bem maior quando eu comparo com as demais vias. Então, é por isso que, quando o paciente está no hospital e ele precisa de um efeito imediato, muito intenso, ele usa intravenoso. Agora, quando o paciente ele vai para casa e ele precisa manter esse efeito, ele usa o oral, que promove um tempo de ação maior, é menos intenso, porém o paciente ele tem aí uma segurança também na técnica, tá? Então, sempre vocês vão pensar, vamos supor uma situação clínica que a Vanucci tinha pedido. O paciente de vocês chega com muita dor, tá? Ele vai estar lá com um processo inflamatório muito intenso, de algum dente também que infeccionou. Então, o paciente está com dor e está com infecção. Vocês não podem mexer, tá? Primeiro tem que tratar essa infecção para depois vocês fazerem cirurgia. Só que o paciente ele já está tomando anti-inflamatório em casa e não resolve, a dor está muito intensa. O que vocês podem fazer? Oferece um anti-inflamatório injetável, por exemplo, um Profenid, e entra com antibiótico já para diminuir a inflamação, a infecção.
Quando ele tomar o Profenid por via intramuscular, ele vai dar um up na corrente sanguínea. Ele vai ter um pico maior que vai dar um alívio na dor. Depois dessa primeira dose intramuscular, ele pode fazer a administração por via oral, tá? Até mesmo que ele passa a ter um efeito não tão intenso como a intramuscular, mas aí o antibiótico já começa a fazer ação e a dor diminui. Então, todas as prescrições, vocês precisam avaliar a situação clínica do paciente de vocês, para que vocês escolham a melhor via de administração, de acordo com a necessidade. Então, isso é bem característico. Ficou claro, Vanucci? Ficou. Quando deixa medicamento, por exemplo, no soro, isso é para aumentar o tempo de ação? Isso, porque assim, o que a gente vai pensar? Existe, quando eu falo da via intravenosa, existe a aplicação que nós chamamos por gotejamento, que é o soro, tá? E existe a aplicação em bolos, aquela que eu vou lá no pronto atendimento, recebo ali na veia em 15 minutos e vou embora, recebo de uma vez. A em bolos, ela dá esse pico enorme na veia, né? Ela sai lá de cima a curva e vai baixando. Agora, quando eu recebo a medicação no soro por gotejamento, ela começa numa concentração alta, só que ela vai mantendo, porque o soro ele vai gotejando lentamente. Então, se o soro está correndo mais rápido, eu tenho um efeito mais intenso. Se o soro está correndo mais lentamente, quando o paciente está hospitalizado lá por um período maior, a gente vai diminuindo vai aumentando esse tempo de gotejamento, porque ele já precisa de um efeito menor da medicação. Então, é por isso que, às vezes, se o paciente relata que está com muita dor, vai lá e abre um pouquinho o soro, para gotejar mais, entrar mais fármaco. Se o paciente está bem, o gotejamento ele fica bem levinho, bem devagar, para manter o efeito que esse paciente vem apresentando. Então, deixa eu ver aqui. Por exemplo, quem que nunca fez isso, né? De ir lá e aumentar o soro correndo para acabar mais rápido e ir embora, e daí dá aquela sensação ruim. É porque ele ultrapassa aquela janela terapêutica lá? Isso, aham. O exemplo característico que dá uma sensação muito ruim se for aplicado rápido é o tramal. O tramal, dependendo da pessoa, se tomar ele rápido, ela tem ânsia, ela tem vômito ali no hospital mesmo. Certo, eu entendi. Muito obrigada, professora. Por nada. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida, alguma consideração para a gente fechar esse conteúdo? Acho que semana que vem já é a nossa prova, né? Onde que está a atividade? A atividade de hoje está no fórum, tá? O que vocês vão fazer, tá? Em relação à aula de hoje. Hoje, essa atividade, eu quero que vocês vejam em uma situação, vocês que vão colocar, tá? Pode, às vezes, ter acontecido com vocês, em uma situação clínica, tá? Que ela poderia ser evitada conhecendo a farmacocinética. Então, por exemplo, esse efeito aí que você falou seria um exemplo. O paciente está recebendo a medicação por gotejamento, ele abre, a absorção é muito rápida, ele tem os efeitos tóxicos. Uma outra situação, um paciente está recebendo uma medicação de 12 em 12 horas. Só que no meio desse tempo, ele está com muita dor. Quando ele vai ver a posologia do medicamento, esse medicamento ele é para ser usado a cada 8 horas. Então, ele fica um tempo sem ação da medicação. Ou a pessoa toma medicamento junto com determinados alimentos que interferem em absorção. Então, o fórum de hoje, ele ficou aberto para que eu consiga ver se vocês entenderam isso, tá?
uma situação clínica, às vezes que deu errado, mas que a gente pode ajustar ela e fazer dar certo organizando a farmacocinética. Ficou claro, pessoal? Aí fica livre, tá? É o exemplo que vocês quiserem. Beleza. Tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo para vocês? Se estiver tranquilo, a gente já finaliza para vocês irem lá utilizar o fórum. Responder. Pode ser? Então, vamos finalizar. Daí vocês já têm um tempo hábil para responder o fórum antes de começar a aula de imuno, tá bom? Aí a gente já finaliza, tá, pessoal?